Coeficiente de aproveitamento é a área total da edificação pela área do lote. Vamos passar a falar agora sobre coeficiente de aproveitamento. Como os demais parâmetros, o coeficiente de aproveitamento faz parte do anexo integrante da Lei 16402. O coeficiente de aproveitamento, nós temos o coeficiente de aproveitamento mínimo, o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo. O que importa para a gente, o mais interessante para a gente, é lidar com o coeficiente de aproveitamento básico e o máximo. No caso, é importante a gente dizer que quando a gente fala em coeficiente de aproveitamento, que corresponde ao quanto a gente pode fazer é permitido a gente construir no imóvel, nós estamos referindo à área computável, tá? Que muitos da construção tem, por exemplo, uma garagem, ele não entra no cálculo da soma da área construída, ok? Bom, então referente ao coeficiente básico, é aquele que me é permitido construir, sem que eu tenha que desembolsar um pagamento a mais pela construção. A gente pode reparar que na atual legislação o coeficiente de aproveitamento básico ele é 1. Em quase totalidade das situações o coeficiente de aproveitamento é 1. Em poucos casos ele deixa de ser 1. O que significa? Que em geral o coeficiente de aproveitamento básico é a área do terreno, né? Então se a gente tem um terreno de 100 metros quadrados, o que a lei nos permite construir, total de área computável, seria a área do terreno. Se eu tenho um terreno de 100 metros, eu posso construir 100 metros. Se eu tenho um terreno de 200 metros, me é permitido construir 200 metros. E assim por diante. Se eu necessitar construir acima disso, eu posso construir até o coeficiente de aproveitamento máximo. Então, por exemplo, aqui, numa zona ZEU, eu posso construir até, no meu terreno, se tem uns 100 metros, posso construir até 400 metros. Só que eu posso construir 100, de 100 a 400, eu vou ter que pagar 300. Vou pagar uma outorga, que é um valor a ser pago pelo direito de construir a mais. Vou ter que pagar 300 pelos 300 metros. É como se eu tivesse que pagar, eu estaria pagando um terreno a mais. Eu estaria comprando uma área a mais para poder fazer a construção. No caso de uma zona mista, por exemplo, o coeficiente básico é 1 e o coeficiente máximo é 2. No caso de uma zero, um exemplo interessante, né? Eu acho que a gente não tem que falar em outorga onerosa. Isso porque seja o coeficiente de aproveitamento básico quanto o coeficiente de aproveitamento máximo, ele é 1. Ou seja, numa zero, o máximo que vai ser me permitido de construção em termos de área computável vai ser a área do meu terreno. Vamos seguir agora sobre alguns exemplos sobre coeficiente de aproveitamento, que eu acredito que com esses exemplos o item coeficiente de aproveitamento vai ficar um pouco mais claro. Nesse primeiro exemplo, nós temos um terreno de 10 por 20, um terreno de 200 metros quadrados, numa zona Z, ou seja, onde o coeficiente básico é igual a 1, que também o coeficiente máximo também é 1. Lembrando aqui na tabela, numa zona 0, coeficiente de aproveitamento mínimo e o coeficiente de aproveitamento, o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo é 1. Voltando lá no nosso exemplo, nós vamos ter uma zona 0. Então, assim, fazendo os devidos cálculos, né, a área construída pela área do terreno, nós vamos ter um coeficiente de aproveitamento igual a 1. Ou seja, está dentro das normas, né? Veja que nesse caso não há que se falar em outorga onerosa. Já nesse segundo exemplo, nós temos, digamos que a gente tinha aquele mesmo terreno, a gente fez um puxadinho, construiu 100 metros a mais. A questão é que dentro da zona do zero, manteve a mesma situação, o coeficiente básico, o coeficiente máximo também é 1, né? Então assim o máximo que eu poderia construir seria 200 metros.
eu construí um puxadinho, fiz um puxadinho a mais, então assim, eu construí 100 metros a mais. A partir do momento que eu construí acima desses 200 metros que era permitido, tudo que eu construir a mais em zero vai ser irregular. Tanto que se eu fizer os cálculos devidos, né, a área total construída pela área do terreno, que é a área do terreno, que é os 200 metros, nós vamos ter um coeficiente de aproveitamento calculado de 1,5, ou seja, maior que 1. Nesse terceiro exemplo, digamos que eu fizesse um andar acima. Só que de vez diferente da situação anterior, esse mesmo imóvel eu teria, mas eu teria numa zona ZM, numa zona mista, né? Então, só que diferentemente do zero, na zona mista, o coeficiente básico é 1, né? O coeficiente básico é 1, mas o coeficiente máximo ele passa a ser 2, ou seja, eu posso construir até 2 vezes a área do meu terreno. E é o que aconteceu, né? Eu tinha 200 metros de área construída e construí mais 200, né? Então eu fiquei uma área de total de construção de 400 metros. Fazendo os cálculos devidos, né? 400 pela área do terreno, o meu coeficiente de aproveitamento calculado passou a ser 2, o que é plenamente permitido, né? O coeficiente de aproveitamento máximo é permitido, ok? Mas tem um detalhe, né? Lembra que no caso o coeficiente de aproveitamento básico é 1, e o que eu construir entre o coeficiente de aproveitamento básico e o coeficiente de aproveitamento máximo, eu vou ter que pagar um valor que se chama outorga onerosa. Que no caso eu vou ter que pagar uma outorga sobre quanto? Sobre os 200 metros a mais que eu construí. Ok? Bom, aí temos um outro exemplo, um quarto exemplo, que eu aumentei mais um andar. Então eu tinha esse 200 metros, construí mais os 200 metros dessa situação anterior, eu vou pagar os 200 metros da outorga onerosa, né? Só que aqui vamos ter um problema, porque é o seguinte, na zona ZM o coeficiente básico é 1, o máximo é 2, né? E fazendo os devidos cálculos eu vou ter um coeficiente de aproveitamento calculado de 3, sendo que o permitido é 2. Então, a partir disso, tudo que se eu construir acima do máximo, tudo que eu construir a mais não é permitido conforme as regras estabelecidas. Então, a partir daí eu constituí uma área irregular de 200 metros, correto? Na situação aqui eu tinha aqueles 200 metros a mais que eu construí, mas eu paguei uma outorga onerosa para poder construir esses 200 a mais. Aí eu resolvi construir mais 200. A partir daqui, a meu imóvel passou a irregular. Então não é mais não é uma questão de eu pagar para eu poder construir a mais. Eu tenho uma limitação. Minha limitação é os 200 metros a mais, que é imposto pelo coeficiente de aproveitamento máximo. Bom, uma quinta situação que a gente apresenta aqui para vocês, né, para a gente reforçar a ideia de coeficiente de aproveitamentos, pensando naquele nosso primeiro terreno lá, né, que nós tínhamos os 200 metros, onde eu construí um puxadinho a mais. Lembra que na primeira situação aqui, o imóvel ficou irregular, né, porque o coeficiente básico e máximo é o mesmo, eu não posso construir mais que 200. Nessa situação, eu construí o 100 a mais, só que nesse caso é permitido. Por quê? Porque eu estou numa zona ZM. Na zona ZM eu posso construir acima do coeficiente básico até o limite de 400. Fazendo os cálculos devidos, eu construí mais 100 metros, então o meu coeficiente calculado vai ser menor que o coeficiente de aproveitamento máximo. O que vai acontecer é que eu vou ter que pagar uma outorga sobre esses 100 metros. Eu acredito que com esses exemplos a questão do coeficiente de aproveitamento fica claro, né? Fica mais, pelo menos mais um entendimento melhor, e a gente já começou a introduzir o conceito de outorga onerosa, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ok?